Você vive de joelhos sem perceber. Cada vez que o alarme toca e você sente aquele peso no peito antes de levantar, você está de joelhos. Cada vez que verifica o saldo bancário e sente o estômago apertar, você está de joelhos. Cada vez que precisa pedir autorização para tirar uma semana de férias, engolir opiniões numa reunião, ou sorrir para alguém que você despreza porque precisa do contra-cheque no fim do mês, você está de joelhos. E o mais cruel, você foi condicionado a chamar isso de normalidade. A grande fraude da sociedade moderna não é a inflação, não são os impostos, não é nem mesmo a desigualdade econômica. A grande fraude é que transformaram homens livres em servos voluntários e convenceram esses servos de que essa é a única forma possível de existir. Você trabalha 40, 50 horas por semana, não para construir o seu império, mas para erguer o império de outro. E no fim do mês, recebe migalhas suficientes apenas para garantir que você volte no mês seguinte. Este não é mais um vídeo sobre finanças pessoais ou investimentos. Este é um despertar filosófico com consequências financeiras brutais. Porque os estoicos da Roma antiga já sabiam de uma verdade que o sistema educacional moderno esconde desesperadamente de você. A liberdade não é negociada, é conquistada. E quem não conquista a própria liberdade torna-se automaticamente servo de quem conquistou. Marco Aurélio, imperador de Roma e praticante do estoicismo, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Você não tem poder sobre sua mente, enquanto sua sobrevivência depende da aprovação de terceiros. Você não tem força quando seu acesso à comida, moradia e dignidade está nas mãos de um patrão, de um gerente, de um sistema. Os números expõem a escravidão moderna sem piedade. O brasileiro médio trabalha 44 anos da sua vida para se aposentar com R$ 1.412 por mês, o salário mínimo. 44 anos de servidão para garantir pobreza permanente na velhice. E durante essas 4 décadas, ele gasta em média 67% da sua renda em consumo básico e supérfluo, sem construir um único ativo que gere renda passiva. Você quer saber por que se sente cansado o tempo todo? Porque você está carregando correntes invisíveis. Seu corpo sabe que você não está vivendo, apenas sobrevivendo com autorização temporária. Nos próximos 28 minutos, este vídeo vai desmontar as ilusões que mantêm você acorrentado. Vai revelar como o estoicismo, quando aplicado às finanças e à construção de patrimônio, não é filosofia abstrata, mas tecnologia de libertação. E vai mostrar, passo a passo, o caminho de volta para o trono que sempre foi seu. Porque no final, existem apenas 2 categorias de pessoas neste mundo: aqueles que construíram soberania financeira e decidem como gastam seu tempo, e aqueles que vendem seu tempo para os primeiros decidirem o que fazer com ele. A pergunta que define os próximos 20 anos da sua vida é simples: de que lado você vai estar? A palavra liberdade aparece em todo lugar. Propaganda de carro promete liberdade. Cartão de crédito promete liberdade. Até cerveja promete liberdade. Mas ninguém explica o que liberdade realmente significa quando você tem R$ 842 na conta corrente e R$ 4.200 de boleto chegando. Liberdade não é sentimento. Liberdade é matemática. Liberdade é quando a renda passiva dos seus ativos supera os seus custos de existência. Tudo que fica abaixo disso não é liberdade. É apenas diferentes graus de servidão com nomes mais agradáveis: colaborador, funcionário, prestador de serviço, empreendedor quebrado. Vamos olhar para os números reais, sem romantismo. O brasileiro médio, segundo o IBGE, ganha R$ 2.808 por mês. Desses R$ 2.808, cerca de R$ 1.800 voltam para aluguel, alimentação, transporte e contas básicas. Sobram R$ 1.000. Mas aí vem o parcelamento do celular, a fatura do cartão com aquela compra necessária, o presente de aniversário, a cerveja de sexta-feira para aliviar a pressão da semana. No fim do mês sobram R$ 150, às vezes nada, às vezes falta. Com R$ 150 de sobra mensal, investindo num ativo que rende 0
8% ao mês acima da inflação, essa pessoa levaria 55 anos para acumular 100 mil em capital real. 55 anos. Ela provavelmente estará morta antes de ver 6 dígitos na conta. Agora, a pergunta brutal que ninguém quer fazer: isso é liberdade ou é apenas uma prisão com paredes mais largas? A resposta óbvia incomoda. Porque quando você admite que está preso, precisa admitir que foi cúmplice da própria prisão. Que cada vez que parcelou algo desnecessário, você adicionou um mês à sua sentença. Que cada vez que recusou uma renda extra porque já estava cansado, você escolheu conforto temporário em vez de liberdade permanente. Os estoicos tinham uma prática chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Sêneca, conselheiro do imperador Nero, recomendava que todo homem livre passasse alguns dias por mês vivendo como se tivesse perdido tudo, comendo apenas pão e água, dormindo no chão, usando roupas velhas. Por quê? Para treinar a mente a perceber que a verdadeira liberdade não depende de confortos externos, mas de fortaleza interna. Mas aqui está a reviravolta que Sêneca não precisou enfrentar. Ele era absurdamente rico. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma, com patrimônio equivalente a centenas de milhões de dólares hoje. Fácil praticar desapego quando você tem segurança financeira garantida por gerações. A verdadeira aplicação moderna do estoicismo não é desapego hipócrita enquanto você afunda em dívidas. É usar disciplina estoica para construir a fortaleza financeira que permite verdadeira liberdade filosófica. Vamos aos números concretos de diferentes realidades brasileiras. Cenário 1. Renda de R$ 3.000, mês, custo de vida mínimo, R$ 2.200, capacidade de poupança teórica, R$ 800, realidade após imprevistos, R$ 300 a R$ 450, tempo para acumular R$ 100 mil investindo a 1% ao mês, 12 a 15 anos, tempo para liberdade financeira, renda passiva igual a despesas, 28 a 35 anos. Cenário 2. Renda de R$ 5.000, mês, custo de vida mínimo, R$ 2.800, inflação de estilo de vida, capacidade de poupança teórica, R$ 2.200, realidade após imprevistos, R$ 1.200 a R$ 1.500, tempo para acumular R$ 100 mil, 5 a 6 anos, tempo para liberdade financeira, 15 a 18 anos. Cenário 3. Renda de R$ 10.000, mês, custo de vida mínimo, R$ 4.500, inflação de estilo de vida severa, capacidade de poupança teórica, R$ 5.500, realidade após imprevistos e impulsos, R$ 3.000 a R$ 4.000, tempo para acumular R$ 100 mil, 2 a 3 anos, tempo para liberdade financeira, 8 a 12 anos. Percebe o padrão? Quanto mais você ganha, mais rápido pode comprar sua liberdade. Mas apenas se você não aumentar seus custos na mesma proporção da renda. E aí está a armadilha mais cruel da classe média. Cada aumento salarial vem acompanhado de uma merecida elevação no padrão de vida. Novo apartamento, carro melhor, restaurantes mais caros, roupas de marca. O resultado? Você ganha 3 vezes mais que ganhava há 5 anos, mas continua com a mesma sensação de aperto financeiro. Continua dependendo do salário do mês que vem. Continua de joelhos. Epicteto, escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, dizia: riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Mas Epicteto foi liberto da escravidão física. Sua mensagem para a sociedade moderna seria mais crua. Primeiro, conquiste soberania financeira. Depois, cultive desapego. Fazer o contrário é apenas uma forma elegante de permanecer servo. A pergunta que esmaga qualquer ilusão de conforto é esta: quantos meses você consegue sobreviver sem trabalhar? 3, 6, 12? Se a resposta for menos de 24 meses, você não tem liberdade. Você tem uma coleira longa o suficiente para criar a ilusão de mobilidade. Existe uma piada silenciosa que percorre os corredores corporativos, as pequenas empresas, os aplicativos de delivery, os consultórios, os escritórios. Ninguém ri alto porque é cruel demais.
A piada é esta: você passa a melhor década da sua vida, suas melhores horas do dia, sua melhor energia física e mental, construindo o patrimônio de outra pessoa. Pense por 30 segundos no que você fez ontem. Quantas horas você dedicou a aumentar o faturamento da empresa onde trabalha? Quantas horas você dedicou a aumentar seu próprio patrimônio líquido? Para 94% dos brasileiros, a resposta é devastadora. 8 a 10 horas para o patrão, 0 horas para si mesmo. E ainda tem gente que se orgulha disso, que coloca no LinkedIn workaholic, apaixonado pelo que faço, vestindo a camisa da empresa. Vestir a camisa da empresa quando você não tem ações significativas dela não é paixão. É servidão autoimposta com uniforme bonito. Os números expõem a fraude com precisão cirúrgica. Um funcionário médio de uma empresa de médio porte gera aproximadamente R$ 15.000 a R$ 25.000 de valor por mês para essa empresa. Ele recebe entre R$ 3.000 e R$ 6.000. A diferença entre R$ 9.000 e R$ 19.000 mensais é o lucro que o dono extrai do seu trabalho. Não estamos fazendo julgamento moral aqui. O dono assumiu riscos, construiu estrutura, merece retorno, mas você, funcionário, precisa entender a matemática da sua posição. Você é, estruturalmente, a ferramenta de enriquecimento de outra pessoa. Agora, vamos ao ponto mais sombrio. Essa relação poderia ser aceitável se você usasse o salário para construir seu próprio império paralelamente. Se você pegasse aqueles R$ 3.000 a R$ 6.000, vivesse com metade e investisse a outra metade religiosamente em ativos geradores de renda passiva, em 10 a 15 anos, você teria capital suficiente para nunca mais precisar vender seu tempo. Mas não é isso que acontece. O que acontece é inflação de estilo de vida. O que acontece é consumo compensatório. Você trabalha num emprego que odeia, então merece compensações. Jantar fora, streaming, roupas, gadgets, viagens parceladas. Cada compensação é uma algema adicional garantindo que você volte na segunda-feira. A armadilha da gratificação compensatória. Quanto mais você odeia seu trabalho, mais você gasta para aliviar a dor. Quanto mais você gasta, mais você precisa do trabalho que odeia. É um ciclo de retroalimentação perfeitamente projetado para manter você produtivo e permanentemente preso. Os estoicos chamavam isso de falsos bens, coisas que parecem trazer felicidade, mas na verdade aumentam sua dependência de circunstâncias externas. Marco Aurélio alertava: muito em breve você será cinzas ou esqueleto, e um mero nome, ou nem mesmo um nome. E o que é um nome? Apenas som e eco. Tradução brutal para 2025. Você está trocando os únicos anos que tem, os únicos que nunca voltam, por objetos que serão lixo em 5 anos e experiências que serão esquecidas em 5 meses. E no processo, garantindo que nunca terá poder real sobre sua própria existência. 3 perfis de servidão moderna. O servo orgulhoso ganha R$ 8.000 a R$ 12.000. Trabalha 50 a 60 horas semanais. Compra carro de R$ 80.000 financiado, mora num apartamento alugado de R$ 2.500, viaja 2 vezes por ano parcelando no cartão, tem status, tem qualidade de vida, patrimônio líquido, R$ 15.000, quando tem sorte, dependência, 100%, se perder o emprego, colapsa em 3 meses, o servo consciente, ganha R$ 5.000. Trabalha 44 horas semanais, vive com R$ 3.000, investe R$ 2.000 todos os meses sem falhar. Carro usado, apartamento simples, férias modestas, sem status aparente. Patrimônio líquido após 5 anos, R$ 150.000. Após 10 anos, R$ 400.000 a R$ 500.000. Dependência, decrescente, se perder o emprego, tem 18 a 24 meses de pista. O servo em negação, ganha R$ 3.000 a R$ 4.000. Trabalha 44 horas, gasta R$ 3.500. Complementa com cartão de crédito e empréstimos pequenos. Vive reclamando do sistema, do governo, dos ricos,
da falta de oportunidades. Investe R, 0. Patrimônio líquido, negativo dívidas. Dependência, eterna. Aposentadoria, pobreza garantida. Qual desses três você é? E mais importante, qual você quer ser daqui a 10 anos? Porque aqui está a verdade que dói. O servo orgulhoso e o servo em negação vão terminar no mesmo lugar. Ambos vão trabalhar até os 65 anos. Ambos vão depender de aposentadoria pública. Ambos vão morrer sem ter experimentado um único dia de verdadeira liberdade. A diferença é que o servo orgulhoso teve aparência de sucesso durante a jornada. Apenas o servo consciente tem chance real de recuperar a coroa. A internet está infestada de charlatões vendendo estoicismo como se fosse autoajuda morna. Aceite o que você não pode controlar. Seja grato. Mantenha a calma. Frases bonitas para postar no Instagram enquanto você continua preso. Isso não é estoicismo. Isso é conformismo com roupagem filosófica. O verdadeiro estoicismo, praticado por imperadores, generais e homens livres, era uma tecnologia de domínio. Domínio sobre impulsos, domínio sobre medos, domínio sobre circunstâncias externas, através de preparação implacável. Marco Aurélio não meditava sobre aceitação enquanto o Império Romano pegava fogo. Ele usava a disciplina estoica para tomar decisões racionais sob pressão brutal, para alocar recursos com eficiência máxima, para manter estruturas funcionando quando tudo conspirava para o caos. Sêneca não escreveu sobre gratidão enquanto acumulava uma das maiores fortunas de Roma por acaso. Ele aplicava a racionalidade estoica para investir, emprestar dinheiro a juros, construir propriedades, expandir negócios. O estoicismo financeiro tem 4 pilares inegociáveis. Pilar 1. Dicotômia do controle aplicada ao patrimônio. Epicteto dividia tudo em 2 categorias: o que está sob seu controle e o que não está. Sob seu controle, suas opiniões, impulsos, desejos, aversões e suas escolhas. Fora do seu controle, o corpo, até certo ponto, propriedade, reputação, posições e tudo que não depende das suas ações. Aplicação financeira. Você não controla a inflação, a taxa Selic, o governo, a economia global, o mercado de ações, o preço do Bitcoin. Desperdiçar energia mental com essas variáveis é irracionalidade. Você controla sua taxa de poupança, sua disciplina de investimento, seu controle sobre impulsos de consumo, sua disposição para aumentar renda, sua escolha de ativos, sua capacidade de aprender. A pessoa comum gasta 80% da energia mental preocupada com o que não controla e 20% agindo sobre o que controla. O estoico financeiro inverte isso. Consequência prática: pare de reclamar da economia e aumente sua taxa de poupança de 15% para 30%. Pare de discutir política nas redes sociais e use essas 2 horas para construir uma renda extra. Pare de checar o preço das ações diariamente e mantenha aportes automáticos mensais. Pilar 2. Premeditação da ruína. Premeditatio malorum. Sêneca recomendava visualizar regularmente o pior cenário possível: perder tudo, ficar doente, ser traído, morrer. Não por pessimismo, mas para remover o medo paralisante. Quando você já mentalmente experimentou a ruína, ela perde poder sobre você. Aplicação financeira. Faça o exercício brutal. Pegue papel e caneta agora. Se você perder o emprego amanhã, quanto tempo sobrevive? Se o mercado cair 50%, quanto do seu patrimônio desaparece? Se você ficar incapaz de trabalhar por 6 meses, o que acontece? Se seu maior cliente te abandonar, sua empresa aguenta? A maioria das pessoas evita essas perguntas porque as respostas aterrorizam. O estoico enfrenta as respostas e usa o terror como combustível para a ação preventiva. Consequência prática: construa reserva de emergência de 12 a 24 meses. Diversifique fontes de renda. Mantenha parte do patrimônio em ativos descorrelacionados. Tenha um plano B, C e D antes de precisar deles. Pilar 3. Memento mori. Lembre-se da morte. Marco Aurélio escreveu: você pode sair da vida agora.
Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Não é mórbido, é libertador. Quando você internaliza profundamente que vai morrer, que cada ano que passa é um ano a menos, futilidades perdem poder. Aplicação financeira. Você tem otimisticamente 40 a 50 anos produtivos. Se você já tem 30 anos, tem 20 a 30 anos para construir soberania financeira. Isso significa 240 a 360 meses. Parece muito. Cada mês que você desperdiça consumindo em vez de construindo é 0,3% da sua janela total. 10 meses desperdiçados são 3% da sua vida produtiva. Consequência prática. Cada compra não essencial deve ser avaliada assim. Quanto tempo de vida livre isso me custa? Aquele carro de R$ 80 mil financiado por 5 anos te custa R$ 100 mil com juros. Se você investe R$ 100 mil a 1% ao mês durante 10 anos, vira R$ 330 mil. Esse carro te custou R$ 330 mil de patrimônio futuro. Quanto tempo de liberdade é isso? 2, 3, 4 anos? Vale a pena? Pilar 4. Amor fati. Amor pelo destino. Nietzsche popularizou o termo, mas a ideia é estoica. Não apenas aceitar, mas amar seu destino. Amar cada obstáculo como oportunidade de fortalecer caráter. Aplicação financeira. Você nasceu pobre? Perfeito. Você tem fogo que filho de rico nunca terá. Você tem salário baixo? Excelente. Você vai desenvolver criatividade e resiliência que pessoa com salário alto nunca precisou. Crise econômica? Ótimo. Ativos estão baratos. É hora de comprar enquanto outros entram em pânico. Consequência prática. Pare de se vitimizar. Vitimização é luxo de quem pode pagar pela terapia eterna sem resolver o problema. Você não tem esse luxo. Use cada desvantagem como combustível. Caso de estudo, a transformação do servo consciente. Vamos chamar esse homem de Roberto. Aos 28 anos, Roberto ganhava R$ 4.200 trabalhando como analista. Vivia com R$ 3.800, poupava R$ 400. Estava preso. Descobriu o estoicismo financeiro. Aplicou o pilar um controle, parou de reclamar de salário e passou 6 meses aprendendo uma skill valorizada. Mudou de emprego. Salário foi para R$ 6.500. Aplicou o pilar 2, premeditação. Calculou que se perdesse emprego, sobreviveria 3 meses. Construiu reserva de emergência de R$ 30 mil em 12 meses vivendo com R$ 3.200 e investindo R$ 3.300, pegou friela. Aplicou o pilar 3, morte. Percebeu que tinha 35 anos produtivos pela frente. Fez conta. Se investisse R$ 2.500, mês durante 12 anos, teria R$ 650 mil. Com renda passiva de 0,8% ao mês, seria R$ 5.200 mensais. Liberdade. Aplicou o pilar 4, amor fati. Em vez de reclamar do trajeto longo para o trabalho, usou 2 horas diárias no transporte público para estudar, ler, aprender. Em 2 anos, tinha expertise que 90% da área dele não tinha. Resultado após 8 anos. Roberto tem hoje 36 anos, patrimônio de R$ 420 mil, renda ativa de R$ 11 mil, mudou de empresa 2 vezes, renda passiva de R$ 2.800. Dentro de 4 a 5 anos, estará financeiramente livre. Aos 41 anos, poderá escolher trabalhar apenas no que ama ou não trabalhar. Ele recuperou a coroa. E a diferença entre Roberto e você não é sorte, não é QI, não é família rica. É apenas decisão seguida de disciplina por período longo o suficiente. Existe um ponto de inflexão na jornada de construção de patrimônio que a maioria das pessoas nunca alcança porque desiste antes. Os americanos chamam de crossover point, o ponto de cruzamento. É o momento exato em que sua renda passiva cruza a linha dos seus custos de existência. Até esse ponto você é servo. Depois desse ponto, você é soberano. Mas há um momento anterior, igualmente poderoso, que poucos discutem,
O momento em que você percebe que consegue viver com metade do que achava que precisava. Essa percepção é o verdadeiro ponto de virada, porque quando você descobre que consegue viver bem, com dignidade, segurança e até algum prazer, gastando R$ 3.000 em vez de R$ 6.000, você acaba de duplicar sua taxa de poupança. E duplicar taxa de poupança não duplica o tempo até liberdade, reduz pela metade. Vamos aos números para entender o poder obsceno da matemática. Cenário A. Taxa de poupança de 20%, renda R$ 5.000, investimento mensal R$ 1.000, custo de vida R$ 4.000. Tempo para acumular 120 meses de custos. Liberdade 25 anos. Cenário B. Taxa de poupança de 50%, renda R$ 5.000, investimento mensal R$ 2.500, custo de vida R$ 2.500, tempo para acumular 120 meses de custos, liberdade 12 a 13 anos. Mesma renda, metade do tempo. A diferença está inteiramente no controle de custo de vida. Agora, o insight devastador que muda tudo: quanto menor seu custo de vida, menos capital você precisa para ser livre. Se você precisa de R$ 6.000 por mês para viver, precisa de R$ 750.000 investidos rendendo 0,8% ao mês. Se você precisa de R$ 3.000 por mês, precisa de R$ 375.000. Você cortou pela metade tanto o tempo quanto o capital necessário. Isso é o que os estoicos chamavam de liberdade pela indiferença. Quanto menos você precisa, mais livre você é. Mas aqui está o ponto sobrenatural, o momento em que tudo se transforma. Quando você atinge aproximadamente 50% do capital necessário para a liberdade financeira, a psicologia muda completamente. Vamos chamar isso de horizonte de libertação visível. Imagine que você precisa de R$ 400.000 para a liberdade, R$ 3.200, mês de renda passiva. Nos primeiros anos, quando você tem R$ 30.000, R$ 60.000, R$ 100.000, a liberdade parece distante, quase mítica. É fácil desanimar. É fácil pensar, isso nunca vai chegar. Mas quando você cruza R$ 200.000, algo muda. Você olha o extrato e vê números grandes. Você vê os juros compostos trabalhando. Você vê R$ 1.600 de rendimento mensal. Você percebe, meu dinheiro está pagando metade das minhas contas. Esse momento é intoxicante, é viciante. Você quer mais. Você não quer mais gastar em bobagens porque cada R$ 1.000 investidos vão te dar R$ 8 a R$ 10 de renda passiva mensal para sempre. Você começa a fazer contas. Se eu investir mais R$ 50.000, ganho R$ 400 mês. Isso paga minha conta de luz, água, internet e celular, para sempre. A disciplina que antes exigia esforço titânico agora flui naturalmente, porque você não está mais investindo em abstração. Você está comprando pedaços de liberdade concreta, mensurável, visível. 3 perfis do horizonte de libertação. Primeiro horizonte, 0% a 30% do capital necessário. Fase da fé. Você ainda não vê resultados expressivos. Os números crescem devagar. Juros compostos são imperceptíveis. Aqui, 80% das pessoas desistem. Compram um carro, fazem uma viagem, afrouxam a disciplina. Este é o vale da morte da construção patrimonial. Segundo horizonte, 30% a 70% do capital necessário. Fase da aceleração. Você começa a ver números grandes. Renda passiva cobre uma conta, depois duas, depois metade das despesas. Motivação se torna automática. Aqui, 15% das pessoas ainda desistem, geralmente por impaciência ou por subestimar quanto falta. Terceiro horizonte, 70% a 100% mais do capital necessário. Fase da inevitabilidade. Liberdade não é mais questão de se, é questão de quando. Você pode ver a linha de chegada, pode contar os meses. Renda passiva está quase cobrindo tudo. Aqui, apenas 5% desistem, geralmente por arrogância, aumentam custo de vida achando que já chegaram.
O momento sobrenatural, o verdadeiro ponto de virada, acontece quando você percebe visceralmente, não apenas intelectualmente, que cada decisão de consumo é uma decisão sobre liberdade futura. Aquela TV de R$ 4.000 não é uma TV, são R$ 32 de renda passiva mensal que você está recusando. Para sempre. Até sua morte. Aquele carro novo de R$ 50.000 não é um carro. São R$ 400 de renda passiva mensal. É sua conta de luz, água, gás, internet, celular pagos eternamente sem você trabalhar. Aquela viagem parcelada de R$ 8.000 são R$ 64 mensais de liberdade que você está vendendo por 2 semanas de fotos no Instagram. Quando você começa a ver o mundo através dessa lente, consumo vira dor. Não porque você é masoquista, mas porque você finalmente entende o custo real, você finalmente vê as correntes. E mais importante, você vê a chave na sua mão. Construir patrimônio e conquistar liberdade não é apenas fazer o certo. É, mais importante ainda, evitar erros fatais. Os estoicos eram obcecados com a identificação de armadilhas antes de cair nelas. Aqui estão as 7 que destroem 90% das tentativas de libertação financeira. Armadilha 1. A inflação de estilo de vida. Lifestyle creep. Você ganha aumento de R$ 2.000. Parabéns. Na mesma semana, você merece um apartamento melhor. Mais R$ 600. Um carro melhor. Mais R$ 800. Jantares melhores. Mais R$ 400. Roupas melhores. Mais R$ 300. Resultado. Você ganha R$ 2.000 a mais e poupa R$ 100 a mais. Ou pior, poupa menos porque agora posso aproveitar a vida. Antídoto estoico. Regra do 80/20 invertida. Quando sua renda aumentar, aumente custo de vida em no máximo 20% do aumento e invista 80%. Ganhou R$ 2.000 a mais? Pode aumentar custo de vida em R$ 400, invista R$ 1.600. Sua vida melhora, mas sua liberdade acelera. Armadilha 2. A ilusão do patrimônio improdutivo. Você compra um apartamento de R$ 400.000 para morar. Sente-se rico. Tenho R$ 400.000 de patrimônio. Não, você não tem. Você tem um passivo disfarçado de ativo. Esse apartamento não gera renda. Pelo contrário, gera despesa. IPTU, condomínio, manutenção. E pior, trancou R$ 400.000 que poderiam estar gerando R$ 3.200, mês de renda passiva. Antídoto estoico. Diferencie ativos produtivos, geram renda, de ativos improdutivos, não geram ou consomem renda. Construa patrimônio produtivo primeiro. Só compre imóvel para morar quando renda passiva já cobrir 50% a 70% dos custos de vida. Até lá, alugue o mais barato possível. Armadilha 3. A falsa urgência do consumo. Promoção só até amanhã. Última unidade. Parcelamento sem juros. Seu cérebro reptiliano dispara. Oportunidade, escassez, agir agora. Você compra. 3 meses depois, o objeto está esquecido. Mas o dano no patrimônio é permanente. Antídoto estoico. Regra das 72 horas. Qualquer compra acima de R$ 300 deve esperar 72 horas. Anote o que quer comprar, o preço, e espere. Em 72 horas, 80% dos impulsos desaparecem. Para compras acima de R$ 2.000, espere 30 dias. Se ainda quiser depois de 30 dias, compre, mas geralmente você não quer mais. Armadilha 4. A terceirização da responsabilidade. Meu gerente do banco vai cuidar dos meus investimentos. Contratei um consultor financeiro. Coloquei numa previdência privada que o corretor recomendou. Você terceiriza a responsabilidade e, junto com ela, terceiriza seu futuro. Gerente de banco trabalha para o banco, não para você. Consultor financeiro cobra 2% ao ano do seu patrimônio, o que em 30 anos consome 45% do que você poderia ter. Previdência privada tem taxas obscenas e liquidez zero. Antídoto estoico.
Você não precisa ser especialista, mas precisa entender o básico. Invista 40 horas aprendendo sobre ativos de renda fixa, fundos imobiliários, ações de dividendos, ETFs. 40 horas. É menos do que você gasta vendo série em um mês. Essas 40 horas podem valer 500 mil a mais no seu patrimônio ao longo de 20 anos. A armadilha 5. O perfeccionismo paralisante. Não vou investir agora. Mercado está alto. Vou esperar estudar mais antes de começar. Preciso da estratégia perfeita. Enquanto isso, meses passam, anos passam e 2.000 mensais que poderiam estar investidos continuam sendo gastos em consumo medíocre. Antídoto estoico. Feito imperfeito hoje é melhor que perfeito amanhã que nunca chega. Comece com o óbvio. Tesouro Direto, Tesouro IPCA mais ou Selic, fundos imobiliários de tijolo com dividendos consistentes, ações de empresas sólidas pagadoras de dividendos. Não precisa ser ótimo, precisa começar. Ajuste ao longo do caminho. Armadilha 6. A erosão invisível, pequenos gastos constantes. É só 30. Cafés de 15 duas vezes por dia. 900 mês. Streaming Services. 150 mês. Delivery 2 vezes por semana em vez de cozinhar. 600 mês. App de transporte em vez de transporte público. 400 mês. Somados. 2050 mês. Em um ano. 24.600. Investidos por 10 anos a 1% ao mês. 460 mil. Você trocou R$500 mil de liberdade por conveniências que você nem percebe. Antídoto estoico. Rastreie cada centavo por 30 dias. Use aplicativo, planilha, caderno, tanto faz. Apenas registre tudo. No fim do mês, categorize. Você vai ter um choque. 30% a 40% da sua renda vai para coisas que você nem lembra que comprou. Corte metade. Invista a diferença. Armadilha 7. O colapso pré-liberdade. Você está a 80% do caminho. Faltam 2, 3 anos para a liberdade financeira. Aí você relaxa. Já fiz o difícil, posso afrouxar um pouco. Compra um carro melhor, viagem maior, aumenta apartamento. Taxa de poupança cai de 50% para 20%. Resultado: os últimos 20% do caminho demoram mais 6 a 8 anos. Você adicionou meia década à sua sentença. Antídoto estoico. Intensifique no final, não afrouxe. Os últimos 20% devem ser os mais disciplinados. Marco Aurélio morreu em campanha militar na frente de batalha aos 58 anos, ainda cumprindo o dever. Ele não relaxou porque estava próximo do fim. Intensificou. Faça o mesmo. Cruze a linha de chegada correndo, não arrastando. Checklist de proteção contra armadilhas. Define taxa de poupança mínima não negociável. Ideal, 40% a 60%. Automatizei investimentos. Sai da conta no dia do salário. Não fica disponível. Diferencio ativos produtivos de improdutivos, não confundo patrimônio com riqueza. Pratico regra das 72 horas para compras não essenciais. Rastreio gastos mensalmente. Aprendi o básico de investimentos 40 horas mínimo. Recuso inflação de estilo de vida, 80% de aumento de renda vai para investimento. Visualizo o custo de oportunidade, toda compra é renda passiva recusada. Se você não marcou pelo menos 6 dos 8, você está acumulando armadilhas. E armadilhas acumuladas destroem liberdade, não importa quanto você ganhe. Filosofia sem ação é masturbação intelectual. Você leu até aqui, entendeu os conceitos, sentiu a urgência. Agora precisa de estrutura de execução. Aqui estão os 10 passos, em ordem, que transformam o servo em soberano. Passo 1. Aceitação brutal da realidade atual. Pegue todas as suas contas bancárias, investimentos, dívidas, salário, gastos. Coloque tudo numa planilha. Calcule seu patrimônio líquido real, ativos menos dívidas.
Calcule quantos meses você sobrevive sem salário. Olhe os números sem filtro, sem desculpas, sem negação. Se dói, bom. Dor é informação. Passo 2. Definição do número da liberdade. Quanto você precisa por mês para viver com dignidade, segurança e algum prazer? Seja honesto, mas seja minimalista. Multiplique por 125, assumindo o rendimento de 0,8% ao mês. Esse é seu número da liberdade. Exemplo, R, 4.000 dividido por mês, vezes 125, igual a R, 500.000. Esse é o patrimônio que te liberta. Passo 3. Eliminação de dívidas caras. Qualquer dívida com juros acima de 2% ao mês, cartão de crédito, cheque especial crediário, deve ser eliminada com prioridade absoluta. Negocie. Faça acordo. Pegue empréstimo mais barato para quitar mais caro se necessário. Dívida cara é hemorragia de patrimônio. Passo 4. Construção de reserva de emergência. Antes de investir para a liberdade, construa colchão de 6 a 12 meses de custos de vida em liquidez imediata, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária. Esse colchão protege você de vender investimentos em momento ruim quando emergência aparecer. Passo 5. Definição de taxa de poupança não negociável. Baseado na sua renda e custos, defina percentual mínimo que você vai investir. Mínimo recomendado, 30%. Ideal, 50% ou mais. Esse percentual não é negociável. Não importa o que aconteça, esse dinheiro sai da conta no dia do salário. Automatize. Configure transferência automática. Passo 6. Otimização brutal de custos. Revise cada categoria de gasto. Moradia. Está pagando mais de 25% da renda? Reduza. Transporte. Está usando carro quando poderia usar transporte público ou bicicleta? Mude. Alimentação. Está gastando em delivery e restaurante quando poderia cozinhar? Corte pela metade. Seja implacável. Cada R, 100 economizados são R, 0, 80 de renda passiva mensal, para sempre. Passo 7. Aumento de renda. Paralelamente à redução de custos, aumente renda. 3 caminhos. 1. Negocie aumento no trabalho atual, funciona 30% das vezes. 2. Mude de emprego para um que paga mais. Funciona 70% das vezes, se você tiver skill valorizada. 3. Crie renda extra paralela. Funciona 100% das vezes, se você tiver disciplina. Objetivo: aumentar renda em 30% a 50% nos próximos 18 meses. Passo 8. Investimento consistente em ativos produtivos. Não tente acertar o timing. Não tente encontrar o melhor ativo. Compre consistentemente, mês após mês, ativos que geram renda passiva, 40% a 50%. Renda fixa indexada à inflação. Tesouro IPCA+, CDB de Banco Grande. 30% a 40%. Fundos imobiliários de tijolo, shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, 10% a 20%. Ações de dividendos, bancos, energia elétrica, saneamento. Mantenha por 10 a 20 anos. Não venda. Reinvista dividendos e juros. Passo 9. Recalibração trimestral. A cada 3 meses, revisite a planilha. Confira. Patrimônio líquido cresceu? Taxa de poupança se manteve? Custos estão controlados? Renda aumentou? Ajuste o que não está funcionando. Intensifique o que está. Passo 10. Proteção contra o eu futuro. Seu maior inimigo não é a economia, não é a inflação, não é o governo. É o seu eu futuro preguiçoso, impaciente, impulsivo. Ele vai tentar sabotar. Proteções. Automatize tudo: investimentos, contas, transferências. Remova a fricção do comportamento correto. Dificulte sacar investimentos. Adicione fricção ao comportamento errado. Cancele cartão de crédito. Delete apps de delivery. Crie accountability. Conta para alguém próximo seu progresso mensal. Linha do tempo realista.
Anos 1 até 2. Fase do sofrimento. Mudança de hábitos dói. Resultados são pequenos. Aqui 80% desistem. Não seja estatística. Anos 3 até 5. Fase da atração. Patrimônio começa a aparecer. Juros compostos começam a fazer efeito. Você vê R 100 mil, R 150 mil, R 200 mil. Motivação aumenta. Anos 6 até 10. Fase da aceleração. Você cruza metade do caminho. Renda passiva paga várias contas. Liberdade está visível. Intensifique aqui. Anos 11 até 15. Fase da liberdade. Você atinge ou supera o número da liberdade. Renda passiva iguala ou supera custos de vida. Você pode escolher trabalhar ou não. Você recuperou a coroa. 15 anos parece muito? A alternativa é trabalhar 45 anos e morrer pobre. Escolha. A verdade final que ninguém quer te contar porque ela transfere poder de volta para você. A coroa sempre foi sua. Você apenas foi convencido a entregá-la em troca de conforto temporário e aprovação social. Cada mês que você trabalha apenas para pagar contas, você entrega a coroa. Cada vez que você financia algo desnecessário, você entrega a coroa. Cada vez que você reclama da situação, mas não age, você entrega a coroa. Os estoicos entendiam que liberdade não é ausência de desafios. Liberdade é capacidade de escolher quais desafios enfrentar. Servo enfrenta desafios impostos por outros, deadline do patrão, exigências do chefe, necessidades da empresa. Soberano escolhe seus desafios, projetos que importam, causas que valem a pena, tempo com quem ama. Marco Aurélio era imperador, mas sabia que o título não garantia liberdade. Ele escreveu: "Não desperdice o restante da sua vida com pensamentos sobre outros, a menos que você esteja fazendo isso por algum propósito comum, porque você está se privando de outra tarefa quando você tem pensamentos como estes." Tradução para 2025. Pare de comparar sua jornada com a dos outros. Pare de se distrair com redes sociais, fofocas, opiniões alheias. Você tem tarefa mais importante: recuperar sua soberania. Os 3 pilares da reconquista. 1. Racionalidade implacável. Decisões baseadas em matemática, não em emoção. Consumo avaliado por custo de oportunidade real, não por desejo momentâneo. 2. Disciplina não negociável. Ação consistente por período longo, independente de motivação, humor, circunstâncias. Investimento mensal que não falha, não importa o que aconteça. 3. Paciência estratégica. Entender que construção de patrimônio é maratona de década, não sprint de mês. Aceitar que os primeiros anos são invisíveis, mas inevitáveis. A pergunta final: daqui a 15 anos, você vai ter 15 anos de qualquer forma. A única variável é: esses 15 anos vão ter te aproximado da liberdade ou te afundado mais na servidão? Porque se você continuar fazendo o que está fazendo agora, você sabe exatamente onde vai estar daqui a 15 anos. Mesmo emprego ou similar, mesma sensação de aperto financeiro, mesma dependência, mesma falta de escolha real. Talvez um pouco pior, porque você estará mais velho, mais cansado, com menos energia para mudar. Mas se você aplicar o que aprendeu aqui, se você seguir os 10 passos, se você mantiver disciplina estoica por uma década, daqui a 15 anos, você estará em território completamente diferente. Você terá 500 mil, 1 milhão em ativos produtivos. Você terá renda passiva pagando suas contas. Você terá escolha real sobre como gastar seu tempo. Você terá a coroa de volta. Não é fácil, mas é possível. E o que é possível é responsabilidade. Os estoicos terminavam reflexões importantes com lembrança da morte. Então aqui está a sua lembrança. Você vai morrer. Talvez em 50 anos, talvez em 5, talvez amanhã. Não sabe. O que você sabe é que cada dia que passa sem trabalhar na sua libertação é um dia mais próximo da morte ainda servo. Marco Aurélio escreveu no fim da vida: confine-se ao presente. Não fique preso no passado lamentando decisões ruins.
Não fique paralisado no futuro com ansiedade. Haja agora, hoje, este mês, este ano. Recupere sua coroa, não por orgulho, não por arrogância, mas porque ela sempre foi sua e você merece morrer livre.